Glória a Deus. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos 13. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, um encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Varões, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo, e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto, por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis,
varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu, a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei, e que eu ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões, irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra.
E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Estes versos. Amém. Glória ao nome santo de Deus. Prezadas irmãs e irmãos, podemos observar que todo o conteúdo deste livro não é outro senão, resumidamente, aquilo que sucedeu aos santos apóstolos, que quando o Senhor Jesus estivera na terra, foi escolhendo para estarem com Ele, e o acompanharam, e além deles também a Paulo, depois inserido neste grupo de apóstolos, e também os discípulos, que eram aqueles que seguiam ao Senhor, pois o Senhor, pela sã doutrina, fazia discípulos para a vida eterna. E assim, irmãos, podemos verificar a quantidade de obras nessa extensão de capítulos que descrevem, irmãos, a forma como foi tratado e cuidado o santo evangelho pregado entre os homens. Nada transcorreu cheio de graça, cheio de alegria. Não foram recebidos em palácios, não foram cobertos de honra pelos homens, não receberam alguma comenda quando entravam nas cidades, não eram tratados, santo é o nome de Deus, como alguma personalidade representativa nesta terra, mas aonde iam, levavam a santa palavra de Deus, pois esta era a missão que o Senhor lhes dera. E mesmo aquilo que o Senhor viera cumprir na terra foi trazer a salvação. Anunciou à casa de Israel, aos filhos de Abraão, anunciou, pregou, ensinou, orientou, aconselhou, explicou quem Ele era, advertiu como seriam as coisas e que esta boa sorte haveria de ser dispensada a toda a humanidade. Aquele povo se sentia privilegiado, e nós sabemos, irmãos, uma casa que se sente em privilégios e se acomoda debaixo de uma situação de proveito, debaixo de uma situação de riqueza, com o tempo aquela riqueza vai se consumindo, vai se esgarçando, os privilégios vão acabando, e quando se vê, quando se nota, aquela família ou os descendentes vão acabando em ruínas, os patrimônios vão se dilapidando, as coisas vão se acabando, porque não souberam dar valor à boa sorte que lhes coubera. Santo é o nome de Deus.
E o apóstolo, quando esteve nesta viagem, registrou os fatos acontecidos. E vemos, irmãos, em todo este livro, que não foram poucas as angústias sofridas, as tristezas enfrentadas, as formas que se encontraram com pessoas odiosas a eles, com pessoas que os confrontavam, pois viam que na pregação daquele homem, ainda que eram homens simples, ainda que eram homens que não tinham tanto conhecimento, santo é o nome de Deus, mas quando eles falavam, da boca deles não saíam apenas palavras, mas emanava uma força naquelas palavras que não podia ser algo natural, não podia ser algo do conhecimento humano, era algo que vinha revestido com alguma coisa que eles não conseguiam perceber. E viam e percebiam eles que se aquele discurso, aquela pregação, se ela prosperasse, eles não tinham conteúdo para enfrentá-los, eles não tinham conteúdo. Então tinha aqui o falso profeta, que falava aquilo que as pessoas queriam ouvir. Tinha este que era como mágico, que pelo semblante talvez das pessoas, pelo choro manifesto, pela tristeza de um ambiente, ele falava aquilo que podia trazer alguma alegria momentânea, mas não se sustentava, porque ele não tinha alguém que avalizasse aquilo que ele falava. Era falsa aquela profecia. Mas nós aqui damos graças a Deus, irmãos, porque nós não falamos de nós mesmos, nós falamos pelo Espírito de Deus, e aquilo que nós falamos antes de falar já está assinado pelo Senhor, porque é a pregação da vida eterna com glória nos céus. E então, irmãos, aqueles corações queriam se converter ao Senhor, conforme a pregação de Paulo, e queriam se converter, queriam aceitar aquela pregação, e procuravam que fossem esclarecidos de como era essa doutrina. Isto, irmãos, é porque quando nós recebemos o entendimento das coisas de Deus, e a luz da palavra começa a iluminar os lugares mais ocultos do nosso coração, e a nossa mente começa a vir ao entendimento das coisas sagradas, nós saímos da sombra da morte e vamos para a luz, bendito é o Senhor. E quem está na luz não tem trevas, quem está na luz enxerga o caminho pela qual deve andar, não lhe resta dúvida por onde tem que andar. Mas aquele que é trevas, ele quer ocultar, ele quer fechar a visão, quer apagar qualquer manifestação de luz sobre aquele que passa a enxergar. E então vinha este encantador, querendo, irmãos, escurecer o caminho de alguém que queria mais luz, mais luz, mais luz. E este servo de Deus, cheio do Espírito Santo, lhe dirigiu a voz e lhe chamou. Não era aquela pessoa, mas era o Espírito que estava dentro dele. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor?
Glória ao nome de Deus. Isso não se faz se não houver autoridade de Deus. E nesta manhã o Senhor manda esta palavra, porque tem que haver, irmãos, uma dispensação do Espírito de Deus entre nós, para que aquele que quer impedir o leve e contínuo caminhar da justiça e da verdade, abra espaço para a verdade passar. Glória ao nome santo de Deus. A verdade tem que cumprir a missão que ela tem na terra. Ela tem que cumprir a sua missão na terra, irmãos. Até quando ela estará na terra, Deus é que sabe. Mas quando tudo terminar, e chegar a hora de o Senhor levar a sua igreja, aqueles que aceitaram o Senhor, não só pelo batismo do arrependimento, mas pelo sentimento de alçar os céus, creu na vida eterna e conseguiu que sobre ele brilhasse a luz da justiça, este será recolhido para o mundo da verdade e da justiça. A verdade não estará mais aqui, porque aqui não será o lugar dela. Aqui será o lugar, irmãos, da consumação de todas as coisas. Mas a verdade, nós estaremos com a verdade para sempre. E então, irmãos, este servo de Deus foi pregar. E ali começou a explicar para aquela gente. Será que vocês não conseguem entender? Ó povo de Israel, filhos de Abraão, que creem em Deus. Isto quer dizer, era um povo dividido. Era um povo dividido. Alguns se diziam filhos de Abraão, mas não conseguiam entender quem era Deus. Não conseguiam sentir no coração quem era Deus. E nos dias de hoje, muitos se dizem cristãos, vão às igrejas, querem ouvir alguma coisa que venha do céu, mas não conseguem conhecer quem é Deus. Glória ao nome do Senhor. Mas hoje o Senhor manda esta palavra, porque na pregação que Deus dava ao apóstolo, ele ensinava, olha aí os sinais, olha aí o que aconteceu, vejam tudo o que sucedeu entre vós. Era uma história maravilhosa, irmãos, uma história de sucessos, mas uma história de infortúnios, e podia se conhecer como, nestes poucos versos que lemos, a manifestação da verdade e da justiça de Deus. Alguém que foi escolhido para rei, mas teve que ser retirado. Alguém que veio segundo o coração de Deus, e na boca dele houve a pregação da promessa da vinda do Filho de Deus, para exercer a justiça entre os homens. Santo é o nome do Senhor. E uma vez exposta, chegou aos dias do Senhor Jesus na terra, lembrando, mostrando para a finalidade a qual ele viera. E quando Paulo terminou aquela pregação, muitos que estavam ali disseram: volta sábado que vem, venha falar destas coisas. Ora, irmãos, nada disto era oculto àquela gente. Como disse Paulo, todo sábado vocês escutam a lei, os profetas, todo sábado vocês escutam. Mas é que aquele dia, irmãos, foi um dia diferente, porque Saulo ou Paulo falava pelo Espírito de Deus. Então, além das palavras do apóstolo, a virtude do Espírito de Deus tomava aquela gente. E hoje não será diferente. Nós precisamos que a virtude de Deus tome os nossos corações. E Saulo, ou Paulo, perdão, irmãos, Paulo não hesitou. No sábado seguinte foi lá.
foi fazer aquilo que Deus lhe mandara. Deus não falou para ele: Paulo, saia a pregar. Quando você chegar na cidade, haverão reis te esperando. As naus que você vai navegar serão naus modernas. Haverá um aposento dentro da nau para você. Te servirão as melhores refeições. Te levarão nos melhores templos. Tu te assentarás com o rei. Nada disto. Um dia, para Paulo ir embora de onde ele estava pregando, tiveram que colocá-lo dentro de um cesto e lançá-lo para fora dos limites da cidade, para que ele pudesse sair com vida. E quando ele saía, ele dizia: louvado seja Deus, eu fiz o que Deus mandou, glória ao nome do Senhor. Esteve preso, foi açoitado, aleluia, o nome do Senhor, mas não tinha sua vida por preciosa, pois lhe bastava cumprir a determinação, pregar a palavra da vida eterna. E a nós também, irmãos e irmãs, não temos a nossa vida por preciosa, não temos, irmãos, de nos louvar de algum comentário que fazem, ou nos entristecer com os mesmos comentários. Nós nos alegramos em saber que a palavra de Deus está sendo pregada com liberdade no meio do povo, glória ao nome do Senhor, e a verdade e a justiça não parará de ser pregada para a edificação da igreja. Paulo voltou. Não era a repetição da pregação. Não sabemos se Paulo leu alguma parte dos profetas, mas eles, como diz aqui, primeiro eles liam os livros, e depois eles disseram, estava Paulo e seus companheiros: se vocês têm alguma coisa de consolação, fala para o povo. Ah, que pena, irmãos, não sabiam quem era aquele homem. Se vós tendes alguma palavra, eles não tinham palavras, eles tinham a própria consolação dentro deles. E nesta manhã o Senhor estabelece convosco este concerto. A consolação divina está dentro do nosso coração, irmão e irmã. Fortaleça-te no ânimo desta palavra, glória ao nome do Senhor. E terminada naquele outro sábado e outros dias que eles ali foram, eles pregaram, falaram, e aquela gente se alegrava e se animava pela manifestação do Espírito Santo de Deus entre eles. Eles sentiam que as palavras do apóstolo, elas não entravam apenas no coração ou nos ouvidos, mas elas machucavam o coração, traziam a força de uma letra que não era letra escrita, era letra falada, era a força daquilo que estava no conteúdo das palavras ditas pelo apóstolo, era a veemência do Espírito que chegava aos corações para que entendessem quem é este Deus que tem este poder. Santo é o nome do Senhor. E entre os filhos de Abraão, muitos criam em Deus, outros o rechaçavam. E quando viam que a multidão começava a seguir o apóstolo Paulo, se encheram de inveja. Ou os irmãos têm dúvida que há um sentimento de inveja pela igreja de Cristo? Vocês lembram do comecinho deste capítulo? Aquele homem encantador. O que quer dizer encantador, irmão? Venda os olhos. E vendando os olhos, não que a pessoa feche os olhos, mas fazendo não enxergar. Venda o coração. Encanta-os para uma outra doutrina. Encanta-os para um outro fundamento.
filhos do diabo, glória ao nome do Senhor, e encantando-os, os levam para a morte. Santo é o nome de Deus. Mas hoje está aqui o estralar de dedos do Senhor por esta palavra, para abrir os teus olhos e desvendar o teu coração, e dizer a ti: olha a luz que ilumina o teu caminho, olha a luz que o Senhor faz resplandecer, iluminará os teus passos, iluminará a tua vida para a vida eterna. E ali foram perseguindo a Paulo e seus companheiros. Irmãos, e quando os perseguiam, não era através de um bilhete escrito, não era através de uma mensagem. Os livros, sabemos que não suportariam que escrevessem tudo aquilo que ficaria registrado, o que sucedeu a eles. Mas não havia muita educação na forma de pedir que eles se retirassem da cidade, talvez com empurrões, com açoites, com palavras pesadas. Não vos queremos aqui, vão embora daqui, olha o que vocês estão fazendo. Palavras agravadas que desonravam os homens de Deus. Será que nós estamos com medo? Será que nós estamos preocupados com alguém que nos desagrava, com alguém que nos açoita? Não com correntes e com chicotes, mas nos açoitam com palavras. Santo é o nome do Senhor. E será que no meio do grande povo de Deus há alguém que concorda com estes açoites? Há alguém que aceita que as correntes malignas firam as costas dos pregadores da palavra da vida eterna? Santo é o nome do Senhor. Sacudiram dos seus pés o pó da terra e foram caminhar, porque haviam de pregar em outro lugar. Santo é o nome de Deus. E esta pregação, ela vai continuar hoje, amanhã, quem sabe hoje de tarde, quem sabe hoje de noite, na multidão de igrejas que tem por aí. E segunda-feira e terça-feira este evangelho vai continuar a ser pregado, e o Senhor dará coragem a homens valentes para não parar de pregar o evangelho da vida eterna. Porque quando saíram e foram embora, os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Irmão, irmã, não tenha medo de falar desta graça. Santo é o nome do Senhor. Tu serás cheios do Espírito Santo de Deus. Oxalá, nesta manhã, encha o Senhor os nossos corações de uma medida tal do Espírito Santo de Deus, para que sejamos encontrados fortes na fé. Glória ao nome do Senhor. Para que a palavra da verdade e da justiça jamais se aparte da nossa boca. Deus seja louvado.